Queridos irmãos, queridas irmãs, eu não vou ficar insistindo na ajuda, porque eu acho que seria repetitivo, né? Demais. Vamos trabalhar aqui para Jesus. Ontem, alguém me perguntou assim: Pastor Mário, existe uma lista bíblica dos dons espirituais, né? Porque nós estamos falando desde ontem a respeito dos dons espirituais, que é um assunto extremamente controverso dentro das igrejas. Então, a irmã me perguntou: existe uma lista bíblica dos dons espirituais? E eu quero responder para você, irmã, hoje. Não existe não uma lista. Existem três. Três listas bíblicas dos dons do Espírito, também conhecidos como dons espirituais. Se você abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 12, versículos do 6 ao 8, você vai encontrar uma lista lá. Se você abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11, você vai encontrar outra lista lá. E se você abrir a sua Bíblia em 1 aos Coríntios, capítulo 12, versículo 28, você vai encontrar outra lista lá. Então veja que coisa curiosa, né? Não existe uma lista só, existem três. Três listas. A lista que está dos dons espirituais, viu? Em Romanos 12, são profetizar, servir, ensinar, incentivar, dar, liderança e misericórdia. Dar é dom. A lista que está em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11, fala de palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, cura, poderes miraculosos, profecia, discernimento dos espíritos, falar em idiomas e a interpretação dos idiomas. É uma segunda lista. E a terceira lista bíblica dos dons espirituais você encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Cura, ajuda, governos e variedade de idiomas. Então, respondendo à irmã que perguntou se existia uma lista bíblica. Não existe não uma, existem três. Romanos capítulo 12, versículos do 6 ao 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 11. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Então, quando você, meu irmão, minha irmã, abre sua Bíblia lá e lê dom de profecia, você não, olha, deixa eu dizer uma coisa para você, você não é obrigado a ouvir, não. Agora, se você vai ouvir, entenda que você vai ouvir o que a Bíblia está dizendo do assunto. Eu não vou ensinar aqui o que as
denominações ensinam. Eu vou ensinar o que a Bíblia diz. Então a Bíblia diz assim, quando você ler lá, profecia. A palavra traduzida como profetizar ou profecia, ambas as palavras, elas vêm do grego e elas significam proclamar, declarar a vontade divina ou interpretar os propósitos de Deus. Tomar conhecimento da verdade de Deus. Profetizar é isso. Então, quando você ouve esse negócio de ato profético, isso é uma baboseira de marca maior. Esta ideia de profeta ou profetizar é aquele que prevê ou aquele que fala de coisas futuras, foi adicionada na Idade Média. Antes, lá, quando Paulo escreve aqui, quando a Bíblia foi escrita, ninguém entendia que o profeta ficava falando de coisas futuras. Todo mundo entendia que o profeta estava declarando a vontade de Deus. O profeta estava interpretando os propósitos de Deus. Que o profeta estava, de alguma forma, levando a verdade de Deus para as pessoas. Essa coisa de que o profeta prevê o futuro, de que o profeta fala coisas ocultas, isso surgiu na Idade Média. E é uma contradição de outras passagens da Bíblia que condenam a adivinhação ou predizer o futuro. E ontem, à tarde, ou de manhã, foi à tarde, eu acho, eu estava dizendo que a pregação que eu peguei, eu tinha tirado da Bíblia Pentecostal da editora CPAD. Não é isso que eu falei? Muito bem. Eu estou aqui com a Bíblia Pentecostal da CPAD. E eu vou ler para você. Uma parte. Você tem essa Bíblia aí, Bíblia Pentecostal da CPAD. Antes eu vou repetir. Profecia não tem nada a ver com prever o futuro. Até porque Deus proíbe a adivinhação. Não é verdade? Ou não? Deus condena predizer o futuro. Aonde isso na Bíblia? Atos, uma passagem só. Lá no Velho Testamento você vai encontrar zilhões de passagens de Deus condenando aqueles que dizem prever o futuro. Né? Então, Atos capítulo 16, versículos do 16, 17 e 18, você vai encontrar aí Deus condenando a adivinhação e a predição do futuro. E eu encontrei aqui, na Bíblia Pentecostal da Assembleia de Deus, uma passagem tão interessante. Eu marquei aqui, eu preciso achar aqui onde foi que eu marquei. Só um minutinho, porque eu já vou achar, gente. Aqui, pronto, já achei. Fala da função do profeta.
Está escrito assim, a função, estou retirando da Bíblia Pentecostal, da editora CPAD. Às vezes, ele era vidente, conforme 1 Crônicas 29 e 29, predizendo o futuro. Ou uma coisa ou outra. Ou Deus condena a adivinhação e a predição do futuro, ou ele permite às vezes. Segundo a Bíblia Pentecostal da CPAD, o profeta pode prever o futuro. Mas segundo Atos, capítulo 16, versículos do 16 ao 18, isso é condenado por Deus. Então estou só mostrando para vocês as divergências da palavra de Deus. Então profecia não tem nada a ver com prever futuro. Isso foi adicionado à palavra na Idade Média. E se você estudar, se você for buscar a história, você vai ver que é exatamente isso que eu estou acabando de falar. Então, antes de você me contrapor, vá estudar. Vá estudar. Eu não me incomodo de ser da pessoa querer discutir. Se ela estudou, aí tudo bem, ela tem condição. Agora você fica pegando o que a sua igreja ensina, você viu, acabei de mostrar para você, e você que tem a Bíblia da CPAD, é só abrir e você vai encontrar isso que eu acabei de falar. O dom de servir. Então, quando você encontrar dom de profecia, entenda, o que é o dom de profecia? Não tem nada a ver com adivinhação, predizer o futuro, não. Tem a ver em proclamar a vontade divina, interpretar os propósitos de Deus, levar a verdade de Deus para as pessoas. É isso que é o dom de profecia, entendeu? Dom de servir. Eu nunca vi ninguém procurando nessas denominações que acreditam nos dons revelacionais e não só nos ministeriais. Eu nunca vi nenhum deles procurando, ai Senhor, me dá o dom de servir. Eles pedem o dom de cura, de revelação e de línguas. Só. Como se só existissem esses daí. Existe o dom de servir, que é conhecido como um dom de ministério, que é da palavra grega diakonian, da onde veio a palavra diácono, que significa serviço, ajuda concreta. Por que você não busca o dom de servir? Por que na sua igreja não tem a quarta-feira da busca do Espírito Santo para se obter o dom de servir? Eu nunca vi isso. É só a revelação do Espírito Santo, é para quem está doente e para quem está com macumba. Existe o dom de ensinar. Para a pessoa ensinar, primeiro ela precisa aprender. Não tem como a gente ensinar se a gente não aprender primeiro. E aprender significa entender contextos e levar esses contextos para os ouvintes. Comunicar o que a pessoa sabe de forma clara. E ensinar as doutrinas da fé bíblica, não das denominações.
Existe o dom de encorajamento. Você já viu alguém? Ai, Senhor, me dá o dom. Eu estou buscando o dom de encorajamento. É dom. Você já viu alguém buscar? Eu nunca vi. Eu sou sincero em dizer para vocês, eu nunca vi. Também esse dom de encorajamento é chamado dom de exortação. Para eles, exortação é só chamar a atenção dos outros. Eles aprenderam nas denominações que exortar é chamar a atenção. É isso que se aprende. As denominações ensinam. Aquela pessoa está sendo exortada, quer dizer que o pastor está chamando a atenção dela. Deixa eu explicar uma coisa para você. Exortar quer dizer aconselhar, encorajar. Está vendo como as denominações ensinam tudo errado? Tudo. É tudo, não é uma coisa, é tudo. Porque se pegar uma coisa e ensinar errado, tudo que envolve aquela coisa está errada. Você já viu alguém buscar o dom de encorajamento para ajudar as pessoas a superarem dificuldades, problemas? Seguir a verdade. Eu quero te encorajar nesta manhã a você seguir a verdade de Deus. E para você seguir a verdade de Deus, você deve estar disposto, querido irmão, querida irmã, a receber correção. Para você seguir a verdade de Deus, você precisa ser edificado na verdade de Deus. Então, o dom de encorajamento reforça a fé do fraco e conforta as pessoas durante as tribulações. Às vezes você ligou o rádio agora, eu estou falando que existem 3 listas de dons. Não é uma, são 3. Romanos capítulo 12, versículos do 6 ao 8. 1 Coríntios capítulo 12, versículos do 4 ao 11. E 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. E estou falando deles. Existe o dom, eu também nunca vi ninguém buscando esse dom. O dom de repartir. Você já viu alguém? Não, o que é meu é meu. Que é isso? Eu vou repartir? Não, é meu. É assim. Dentro das igrejas é assim. É assim que é ensinado. Mas isso não é Bíblia. Porque o dom de repartir é aqueles que alegremente repartem o que têm com aqueles que não têm. Isso não tem que necessariamente ser de forma material. Pode ser forma material, financeira, ou pode ser repartir o tempo, repartir a atenção pessoal. Quantas vezes você está falando com a pessoa, você fica falando, a pessoa vira as costas e vai embora. E você fica lá com aquela cara de pastel. Mas não estava falando quando a pessoa foi embora. Não tem o dom, nem sabe que existe esse dom. Porque a pessoa que tem o dom de repartir, esse dom é bíblico, é só você procurar aí, ó, irmão. Te dei 3 passagens para você procurar dons, irmã. A pessoa que tem esse dom, ela se preocupa com a necessidade dos outros. Às vezes o outro precisa simplesmente de alguém para conversar. Às vezes o outro precisa de 20 reais. Então, o dom de compartilhar, de repartir, ou melhor, é aquele dom em que você se entrega. Você compartilha bens, dinheiro, tempo, conforme vai surgindo a necessidade. Você já viu alguém procurar? Olha, a grande maioria nem sabia desse dom. Isso não sou eu que estou inventando. Está na Bíblia. É só procurar, é só ler, estudar, meditar. Dom de liderança. O sujeito que é líder, ele é líder. O líder não se impõe.
O líder surge. É aquele que governa sem imposição. É aquele que guia. Né? O líder é como um comandante de um navio. Aquele que tem o dom de liderança, porque se o sujeito não tem o dom, logo, logo a gente já observa, né? Ele quer ser, mas ele não tem o dom. É a mesma coisa eu, por exemplo. Eu gostaria muito de cantar, mas eu não tenho dom nenhum para cantar. Quando eu me meto a cantar tomando banho, a água se recusa a sair do chuveiro. Porque eu não tenho dom. Eu canto mal a beça. E quando a pessoa não tem o dom, a gente vê que ele se impõe, ele não tem sabedoria, não tem graça. Vai tocando, né? E o dom de misericórdia? Você já viu alguém nessas igrejas aí buscando o dom de misericórdia? Eu sou sincero, estou dizendo, nunca vi. Nunca vi ninguém dizendo, eu estou orando para Deus me dar o dom de misericórdia. Eles só usam agora aquele negócio de buscar os melhores dons, eles só usam para dom de revelação, dom de línguas, é só isso, dom de cura. Eles querem os dons que eles se exibem. Então quando eu digo que é carnalidade, fica todo mundo bravo. Mas você já viu alguém buscando o dom de misericórdia? Eu nunca vi. Eu não conheci ninguém até hoje que mesmo numa conversa assim diga, olha, eu busco o dom da misericórdia. O dom da misericórdia, ele é muito ligado ao dom do encorajamento. Leva as pessoas a terem compaixão e ajudarem aqueles que estão em angústia, mostrando a eles, tendo para com eles um negócio chamado empatia. Não é simpatia, é empatia. Sensibilidade. Empatia é você sentir o que o outro está sentindo. Dom de misericórdia. Palavra de sabedoria. Como falta sabedoria no meio cristão. Infelizmente, irmãos, eu cada dia constato mais isso. A falta de sabedoria. Porque a palavra de sabedoria é quando a pessoa lê e ela entende o que ela está lendo. Pode vir qualquer outra pessoa falar o contrário daquilo que está escrito, que ela consegue entender o que está escrito. A pessoa tem o dom de falar. Ela fala a respeito das coisas santas, das coisas puras. Ela compreende aquilo que está escrito e ela proclama esta verdade. Isto é a palavra de sabedoria. Ela tem discernimento. Tem a palavra de conhecimento, que envolve compreender a verdade, entender a verdade, entender as coisas profundas de Deus, encontrar na palavra de Deus os mistérios da palavra do Senhor e transmitir isso para as pessoas. Porque não adianta você encontrar um mistério e ficar com o mistério para você, porque o mistério vai continuar sendo mistério. E toda sabedoria ela tem preço quando nós transmitimos isso para as outras pessoas. É o preço de outra pessoa ficar sabendo a verdade. Dom de fé. Todo crente tem fé. Mas existe o dom da fé. São aquelas pessoas que possuem
uma fé forte, inabalável, uma confiança em Deus, na palavra de Deus e nas verdadeiras promessas de Deus para a igreja, que não arredam pé. Porque não é fácil, às vezes a gente, porque é tanta anarquia. As pessoas gostam, eu por exemplo, também nunca vi ninguém buscando o dom da fé. As poucas pessoas que eu vi, na verdade, não sabiam o que era esse dom. E todas as vezes que tive a oportunidade, eu transmiti a elas o que era o dom da fé. Porque fé, todo cristão tem. Só você ler lá, Gálatas, capítulo 5, versículos 22 e 23. Todo cristão tem fé. Mas o dom da fé é diferente. As pessoas gostam mesmo do dom de cura, dom de poderes miraculosos. E o dom de distinguir ou discernir espíritos. Este dom é interessante porque a gente observa como há um entendimento completamente errado dos dons. Eu já ouvi, você provavelmente também, pessoas dizendo que tem esse dom, que está vendo um espírito sentado nas costas de alguém, está vendo um espírito, uma mancha preta atrás da pessoa, dizendo que para se exibir, obviamente, que tem o dom de discernir espíritos. Então, querido irmão, querida irmã, quero dizer para você que o dom de discernimento de espírito não tem nada disso. É discernimento, não é divisão. Discernir é você distinguir um do outro. Aquilo que provém do Espírito de Deus e aquilo que provém do espírito satânico. Mas como é que é esse dom, então? É você distinguir quando alguém está levando uma mensagem, se aquela mensagem provém da boca de Deus ou provém da boca do pastor, do pregador, do missionário, do apóstolo, do bispo, do reverendo. Isso é um dom. Lê lá, Mateus 24, 4, 5. Por que toda a igreja precisa de pessoas com esse dom de discernir? Isso falta nas igrejas, né? E a prova é que o dom de discernimento de espíritos, a prova que este dom falta, é a grande heresia e superstição em que está alicerçada a grande maioria das igrejas. Se dentro dessas igrejas existissem pessoas com o dom de discernimento de espíritos, essas pessoas iriam protestar e levar a verdade. Como não tem o dom, vai de roldão. Os falsos mestres ensinam o que eles querem. A igreja está desprotegida do dom de discernimento de espíritos, porque ele é dado exatamente para proteger a igreja de Cristo. E aqueles que têm o dom de discernimento de espíritos são extremamente combatidos. As pessoas gostam do dom de falar em outros idiomas e interpretar outros idiomas. Você já viu, por exemplo, alguém pedindo o dom de ajuda? Ah, esse Senhor me dá o dom de ajuda. O dom de ajuda, que você vai encontrar esses dons, eu vou repetir, viu? Todos esses dons que eu estou falando e outros, você vai encontrar nas 3 listas. Romanos, capítulo 12, versículos do 6 ao 8. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos do 4 ao 11. E 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 28. Você vai encontrar esses dons lá. Todos esses que eu estou falando e outros que eu nem estou falando. Só estou citando. Entendeu?
Alguém está pedindo aqui, pastor, repete Gálatas. É Gálatas 5, 22, 23. Irmão, está sendo gravado. Irmã Marília, está sendo gravado. Vai ficar aí no Facebook. Depois você volta, você vai ver todas as passagens que eu estou citando, né? O dom de ajuda. Você já viu alguém pedindo, Senhor, me dá o dom de ajuda? Eu nunca vi. É um dom ligado ao dom de misericórdia. Ajudar as pessoas que precisam. Aproximar aqueles que têm condições de ajudar dos necessitados. É um dom amoroso que o Espírito Santo derrama. Você tem desses dons? Eu gostaria muito que você fosse o possuidor de muitos desses dons, né? Mas os dons da moda, desde o início do século passado, porque esta moda, a moda desse negócio de dom daqui, dom dali, cura, milagre, maravilha, orar no monte, água ungida, sabonete ungido. Essas coisas surgiram no início do século passado. Antes não tinha isso. Essa modinha surgiu ali. E a modinha é falar em outro idioma, que não é outro idioma, coisa nenhuma, não é idioma nenhum. Não é nada. Ou é coisa carnal, ou é doença mental, ou é coisa satânica. Interpretar isso que como não é nada, como é que alguém vai interpretar isso? Cada um interpreta do seu jeito, né? E existe lá do nosso querido irmão Hélio, lá do Nordeste, ele tem um teste fantástico para isso. Eu quero convidar você, o irmão outro dia falou para ela, eu quero orar com você, eu estou à disposição do irmão, mas eu quero convidar você, presta atenção, eu vou usar o teste do irmão Hélio. Você topa fazer comigo esse teste? Você tem o dom de línguas? Tem? Ok. Nós vamos gravar tudo que você vai falar. Eu vou gravar. Você vai falar. Você vai falando o que você quiser aí. Aí você vai me levar para uma pessoa que você sabe que tem o dom de interpretação das línguas. E eu vou colocar o que você falou, eu vou pôr para essa pessoa ouvir e vou gravar o que ela vai interpretar. Depois eu vou levar para mais 4 pessoas que dizem que têm o dom de interpretação. Se das 5, uma interpretação bater com a outra, eu mudo minha posição bíblica. Esse teste não é meu. Esse teste é do nosso irmão Hélio, lá do Nordeste, lá de Fortaleza. Ele já cansou de fazer esse teste. Não bate. Sabe por que não bate? Porque não é língua, coisa nenhuma. Cada um interpreta do jeito que quer. Eu faço com você. Você quer fazer? Liga, marca comigo, aonde você quiser eu vou, eu chego. Nós vamos gravar. Você vai falar patatá, patati, patatá, manto santo, não sei o quê. Eu vou gravar. Aí você vai pegar uma pessoa de sua confiança. Essa daqui tem o dom de interpretar. E nós vamos, olha, eu vou pôr, a pessoa vai ouvir e nós vamos gravar o que ela vai interpretar. Aí eu vou levar para mais 4. Que não precisa ser, não será de minha confiança. Mais 4 pessoas aleatoriamente que nós vamos. Você tem o dom? Tem. Então, ouça isso daqui e vamos gravar. Os 5 não vai bater uma interpretação, porque não é verdade. Faz isso na sua igreja. Antes de você vir se contrapor, brigar, falar, faça o teste, prove que eu estou errado. Prove na Bíblia que eu sou charlatão. Prova. Eu provo que você é. Eu quero ver você provar que eu sou. Isso está gravado, hein?
Olha o desafio que eu estou fazendo para essas denominações. Eu quero estar junto, hein? Não é você fazer aí e depois vir me mostrar, não. Eu quero estar junto. Quero estar junto, eu quero gravar. Você vai ficar abismado, você vai falar, mas não é para aquele maluco lá, tá certo? Eu estou fazendo um desafio para vocês, dessas denominações que dizem que tem dom de idiomas, de língua. Eu estou fazendo um desafio, aceita. Um desafio que nem é meu. Eu nem teria capacidade para criar um desafio desse. É o nosso irmão Hélio, lá de Fortaleza. Se não me falha a memória, né? Bom, não importa, irmão Hélio. Me chama, eu vou. Você entendeu o teste? Eu vou. Os dons que existem hoje são os dons ministeriais. Eu não abro mão, até que você me prove o contrário. E para eu chegar a essa conclusão, e eu já passei por tantas, viu? Eu já ouvi tanta asneira, tanta bobagem, tanta heresia. Acabei de mostrar uma heresia aqui para vocês. Acabei de mostrar sobre o dom de profecia. Acabei de mostrar. Está cheio nessa Bíblia da denominação tal, Bíblia da denominação. Bíblia não tem que ter denominação. Bíblia de estudo pentecostal, Bíblia de estudo. Não tem isso. O sujeito que tem uma Bíblia, que cria, que faz, entenda isso. O sujeito que faz, ele faz uma Bíblia de estudo, ele coloca lá o que ele quiser. A interpretação que ele quiser dar para o caso. A Bíblia de estudo pentecostal. Qual a doutrina que essa Bíblia? A doutrina pentecostal. Você está entendendo o que eu estou dizendo? O próprio nome está dizendo Bíblia de estudo pentecostal. O que você vai encontrar? Doutrina pentecostal. Bíblia de estudo financeira. Tem isso. Você só vai encontrar falando de dinheiro. Bíblia de estudo da mulher. Vai ressaltar o lado da mulher. Gente, isso não existe. A Bíblia é uma só. A gente não pode fatiar a Bíblia. Você vê as heresias aí? Não sei. Eu consigo ver. Nós temos que pegar uma Bíblia e estudar e meditar, sabe? Jogar cara em cima dela e ficar num versículo até entender. Por causa disso que eu vou repetir, eu sou contra esses planos. Vamos ler a Bíblia em 6 meses, ler a Bíblia em 1 ano. Eu já fiquei 2, 3, 4 semanas em cima de um versículo, porque não conseguia ter a clareza dele. Como é que eu vou ler a Bíblia em 6 meses ou em 1 ano? Não importa por quanto tempo. O importante é ter entendimento. E aquela pessoa já leu a Bíblia 30 vezes. Para mim não quer dizer nada. Não quer dizer nada. Eu quero saber se ele entendeu a Bíblia. Porque pode ler 30 vezes e não entender. Leu 30 vezes já com tudo pronto aqui na cabeça. Com a doutrina essa, doutrina aquela, doutrina aquele. Doutrina das denominações. Denominação não salva. Ontem o irmão escreveu lá para mim, um pastor que não fala de igreja. Eu não falo mesmo. Em que lugar da Bíblia fala de igreja? Aonde está o nome da sua denominação na Bíblia Sagrada? Você pode mostrar aqui para mim? Me mostra Paulo, João, qualquer apóstolo, ou mesmo o nosso Senhor Jesus Cristo, falando da sua denominação, irmão. Me mostra na Bíblia. Eu vou para a sua denominação. Na hora que você me mostrar, eu vou para lá também. E as pessoas querem discutir com a gente. E querem, desmoralizar a gente. Porque eu não falo de denominação, graças a Deus, que eu consigo entender que denominação não salva. Denominação não cura. Denominação não liberta, denominação não perdoa pecado. Quem faz isso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Se você não entende isso, que pena. Eu tenho pena de você.
Mas é por causa disso mesmo que eu estou todo dia no rádio, de manhã e à tarde, pregando a palavra de Deus. Eu tenho dito, preciso encerrar que vai vencer, vai cortar no rádio, que é mais fácil pregar o evangelho para quem nunca ouviu do que pregar o evangelho para quem já ouviu o falso evangelho. Difícil, porque a pessoa se levanta contra você. Ela quer que você, para ela, evangelho é aquilo que ela ouve lá na denominação dela. Infelizmente não é. Amado Deus, querido Pai, nós te glorificamos, te agradecemos muito, Senhor, por mais uma vez o Senhor ter nos ensinado sobre os dons espirituais. Aprendemos mais um pouco. Louvado seja o Senhor, que nos traz a verdade. A verdade já está na Bíblia, mas todo dia o Senhor nos alerta sobre ela. Graças nós te damos. Continua conosco. E traga-nos à tarde, para a gente falar um pouco mais das coisas santas, verdadeiras e poderosas, que valem a pena a gente falar e ouvir. Esta é a minha oração, no nome do Cristo Jesus, o nosso Salvador. Amém. Alô?